paz de Cristo, meus irmãos e irmãs que nos acompanham de todo o Brasil e até do exterior aqui no canal Fala Denão. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Como está aí no seu estado? Aqui em São Paulo está muito frio. Essa noite foi muito fria. Mas, pela graça do Senhor, estamos aqui para a aula 2 do terceiro trimestre de 2017. Eu sou o Denis Pereira. Para você que está chegando no canal agora, sou diácono da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Denão é um apelido que a meninada colocou em mim. São mais de 20 anos trabalhando com jovens e adolescentes na casa do Senhor. Aqui no canal Fala Denão, você encontra mais de 200 vídeos. Hoje eu acho que a maioria já são vídeos da escola dominical, mas nós temos vídeos aqui sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre família, e Fala Denão. Você pode me mandar um título de um vídeo, um tema, uma sugestão, ou a galera aí da sua igreja pode ter aí uma dúvida, uma pergunta, você manda para mim. Se quiser mandar em vídeo, melhor ainda, eu edito a pergunta de vocês e mando junto com a resposta e coloco aqui no canal. A ideia é usar essa ferramenta maravilhosa e poderosa que é o YouTube para propagar a palavra de Deus. Quero pedir a você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. É só clicar aqui no ícone amarelo que está aparecendo aí na sua tela e você estará automaticamente inscrito em nosso canal. O nosso canal, ele é destinado a pregar a palavra de Deus. Aqui não tem deboche, não tem brincadeirinha, é palavra de Deus, mesmo nos assuntos um pouco mais complexos e polêmicos, mas eu fico sempre com a palavra de Deus. Quero dar as boas-vindas a pastores, líderes, pais, alunos, superintendentes, todos os envolvidos com a escola dominical. Compartilhe os nossos vídeos, manda para todo mundo, manda para o pessoal da sua igreja, para os seus alunos, para o pessoal do seu campo de trabalho, para todos os professores, superintendentes, para alunos, manda para todo mundo. Vamos juntos semear a palavra de Deus. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Você pode me conhecer melhor o meu ministério, conhecer melhor a minha família, tá certo? Tem aqui também o meu número de WhatsApp. Eu tenho 2 grupos no WhatsApp para professores da IBD, onde nós compartilhamos livros em PDF, revistas em PDF. Nós discutimos o assunto da semana da escola dominical, é só professores da escola dominical. Nós temos aqui vídeos para a classe de juvenis, que nesse trimestre é avivamento para a juventude, tempo para todas as coisas na classe de jovens e adolescentes vivendo em sociedade, tá certo? Então, nós temos inclusive nesse trimestre o prazer de ter nos nossos grupos o presbítero Carlos Alexandre, que é o comentarista da revista de juvenis. Então, nós temos assim um auxílio muito importante nesse trimestre dentro do assunto, o avivamento, que é do próprio comentarista da lição. Então, junto, o Senhor tem nos dado graça para motivar professores. É a tua primeira aula, é o teu primeiro trimestre, ou nesse trimestre você está se sentindo meio desanimado? Fique com a gente, pegue o nosso material. Na descrição dos vídeos, inclusive, eu coloco um link para você baixar o material em PDF, que você pode depois usar na sala de aula, mandar para os seus alunos com algumas informações adicionais que eu coloco sobre cada assunto. Nosso lema é #vamos crescer juntos, vamos semear a palavra de Deus, amém? Então inscreva-se no nosso canal. Nós já chegamos a mais de 150 mil visualizações com vídeos sérios, falando sempre a palavra de Deus, motivando pessoas a ficarem firmes na palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe as nossas aulas, os nossos vídeos nas redes sociais, nos ajude a crescer. Quanto mais inscritos, mais o YouTube ranqueia melhor o nosso canal em sites de pesquisa. Eu conto com você para chegar a 5 mil inscritos. Aqui é a palavra de Deus e vale a pena investir nisso para que mais pessoas sejam alcançadas, e eu conto com você. Amém? Vamos à aula 2 do terceiro trimestre de 2017. Mas antes, roda a vinheta. Muito bem, então, chegando aqui, meus irmãos, para a aula 2 na classe de juvenis.
Avivamento nas Sagradas Escrituras. Seja bem-vindo todos os irmãos, inclusive o comentarista desta lição, presbítero Carlos Alexandre. Que prazer tê-lo aqui e que Deus em Cristo nos ajude a semear a palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Novamente eu digo, é um trabalho simples, mas que tem ajudado muitas pessoas e isso nos alegra muito. Compartilhe os vídeos, deixe seu comentário aqui. Tem muitos professores que dão aula há muitos anos como eu dou, mas tem professores chegando agora, que foram colocados na classe agora. Tem professores que estavam numa outra classe e agora recebeu o desafio de lecionar para uma classe diferente. Então nós estamos aqui para ajudar. Então seu comentário nos incentiva, nos motiva outras pessoas. Isso é muito bom. Vamos lá, aula 2 na classe de juvenis. Avivamento nas Sagradas Escrituras. É preciso destacar que o termo avivamento não aparece no texto bíblico. Entretanto, ainda que ele não ocorra nas Escrituras, os vocábulos vivificar e avivar são encontrados ao longo da Bíblia, tá certo? Então, essas palavras aparecem nas orações e súplicas narradas na Bíblia, denotando um claro testemunho de que precisamos buscar um avivamento espiritual hoje, pois Deus há de responder esse legítimo anseio. A leitura bíblica em classe está em Êxodo, em Lucas, 2 Crônicas e tal. Você tem a lição aí, tá certo? Então, avivamento, o termo ele não aparece nas Escrituras, mas o contexto em que eles aconteceram demonstram sua necessidade e importância. E isso é interessante a gente olhar por esse binóculo do passado, enxergando o momento que nós estamos vivendo hoje. Então, apostasia, frieza, indiferença, corrupção generalizada, liderança sem credibilidade, espiritualidade fragilizada. Através destes detalhes, podemos entender, pelo momento que vivemos, pelas similaridades com o contexto de cada avivamento, que temos duas alternativas: ou clamamos por um poderoso avivamento, ou chegaremos à ruína total como povo de Deus. Então, o que é o avivamento? A gente sempre vai trazer aqui definições dentro desse trimestre. O avivamento autêntico, porque pior do que não viver um avivamento é achar que está vivendo um avivamento. Então esse trimestre é muito interessante, irmãos, a gente estudar os detalhes deste assunto, tá certo? Não apenas no domingo, de manhã, acordando 6 horas, não. Hoje é segunda-feira. Eu vou começar a postar todas as aulas na segunda para você ter uma semana para meditar, para pesquisar. Professor tem que ser um pesquisador de todo o tema que vai lecionar, tá certo? Então, o avivamento autêntico é uma intervenção extraordinária de Deus na história, um mover fora do comum. É o Senhor rasgando os céus e descendo sobre seu povo. Para entender isso melhor, a gente vai tratar de questões relacionadas ao avivamento. Avivamento no Antigo Testamento. Então, avivamento é a oração de Abacuque. Então, no Antigo Testamento, não é? Antigo Testamento, no judaísmo, Tanakh, tá? Nós vamos analisar essa questão. Na obra Fundamentos Bíblicos de um Avivamento, do pastor Claudionor de Andrade, publicada pela CPAD, a gente tem a seguinte afirmação: foi num momento de profunda crise que Abacuque lançou o pungente e inadiável clamor: aviva a tua obra. Então, embora a palavra avivamento não tenha dentro da Bíblia, nós analisando o contexto em que eles viveram e trazendo à luz dos acontecimentos de hoje, da nossa realidade atual, nós entendemos que é hora de orar como Abacuque, pedindo que Deus avive a sua obra. Abacuque não foi a única pessoa da antiga aliança a preocupar-se com o avivamento. Eu quero aqui citar dois. Quero citar o rei Ezequias em 2 Crônicas 29, tem diversos detalhes ali do avivamento que Ezequias
provocou, ou que no tempo de Ezequias aconteceu, tá certo? Eu tenho uma visão de que eu aprendi, inclusive tem um livro do pastor, acho que vou tentar falar o nome dele, Leonard Ravenhill, Por que tarda o avivamento? Onde ele diz que não é o homem que provoca o avivamento, que faz o avivamento, é o Espírito Santo, tá certo? Na vida de homens com corações quebrantados e tal. Mas sempre isso acontece por meio de. Nós não somos o promotor, não é o homem que promove, que faz o avivamento em si, mas é por meio de homens com corações quebrantados e voltados para Deus. Um destes homens no Antigo Testamento, Ezequias, em 2 Crônicas 29, 30, 31, 32, você vai ver que com 25 anos de idade ele começou a reinar e ele promoveu uma das maiores reformas no povo de Deus, no meio do povo de Deus, por meio de trazer o povo de volta para a palavra. Também Neemias e Esdras também provocaram um grande avivamento, sempre promovidos pela exposição da palavra de Deus, tá certo? Então, no Antigo Testamento tem diversas experiências, entre elas essas duas que nós citamos, tá certo? Então, veja, é preciso perceber como Abacuque que precisamos de um avivamento. Avivamento sempre é precedido do retorno do povo para Deus por meio de darem ouvidos à sua palavra. Nos afastamos de Deus quando abandonamos a sua palavra. Nos aproximamos dele quando praticamos sua palavra. O livro de Juízes é marcado por crise espiritual e avivamento. O livro de Juízes é um dos livros mais tristes para mim na Bíblia. Por quê? Porque ele começa dizendo que o povo tinha conquistas e também derrotas do povo de Deus. É um livro de conquistas e derrotas. Por quê? Porque uma hora eles se voltavam para Deus, outra hora eles se afastavam de Deus. Então, Deus estava com o povo e queria que eles vencessem todos os inimigos, mas como eles abandonavam a Deus, então Deus permitia que alguns inimigos, alguns povos inimigos se levantassem para atacarem o povo de Deus, para por elas, olha aqui, ó, versículo 2, 22, para por elas, pelas nações inimigas, pôr Israel à prova, se eles guardariam ou não o caminho do Senhor, como seus pais os guardaram, tá certo? Então, Deus, no livro de Juízes, uma hora eles se voltavam para a palavra, outra hora eles abandonavam a palavra. Quando Deus levantava o juiz, esse juiz levava o povo de volta para a palavra, fazia um concerto, mas quando ele morria, o povo abandonava a Deus, tá certo? 2 Crônicas, como eu já disse, Neemias 8, a exposição da palavra gera um dos maiores avivamentos da história. O povo começou a ouvir a palavra por volta das 6 da manhã e até o meio-dia expondo a palavra, e o povo começou a chorar, tá certo? Por ver a sua miserabilidade em relação à palavra de Deus. Então, a oração de Abacuque é provocada porque ele ouviu a palavra gerou temor e ele reagiu orando. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então ele orou. Por quê? Porque a pregação da palavra mostra o quão distante de Deus estamos. Então, palavra, temor, oração. Como eu disse na outra aula, nós precisamos nos prostrar, nos quebrantar. Mais joelho no chão e menos pula-pula, porque a nossa situação não está muito boa, não. Avivamento no Novo Testamento. A importância do Novo Testamento, né? O Novo Testamento é a parte das Escrituras que testemunha de maneira intensa a ação do Espírito Santo.
nos evangelhos e principalmente nos Atos dos Apóstolos, onde alguns estudiosos dizem que o livro poderia ser denominado Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Atos é o único livro inconclusivo da Bíblia. Não há uma conclusão no capítulo 28 de Atos, porque nós entendemos, os estudiosos entendem, que o Espírito Santo começou a fazer em Atos continua até o arrebatamento da igreja, tá certo? Então, continua havendo um derramar do Espírito Santo, então nós temos que voltar lá no princípio para ver as bases do que aconteceu em Atos 2 e que propiciou o início da igreja e a propagação do evangelho em larga escala, tá certo? Então ele vai falar o papel do Espírito Santo, o caráter restaurador do ministério do Filho. Você lê, você medita aí. Vamos lá. Confusão atual sobre avivamento. O que não é avivamento? Então, às vezes, para entender o que é uma coisa, a gente tem que pesquisar o que não é. O que não é, em primeiro lugar, não é algo agendado ou produzido pela igreja. Em Atos 2:2 lemos, e de repente veio do céu. Então assim, a gente faz culto de avivamento, vigília do avivamento, mas você percebe que não está sendo avivado coisa nenhuma. Porque como nós vimos na primeira lição, avivamento gera mudança de vida. Uma nação verdadeiramente avivada, a mudança de comportamento nas pessoas que são verdadeiramente avivadas, e isso gera impacto social. Tem uma história, não me lembro agora se é John Wesley, que passou por uma cidade pregando o evangelho. Presta atenção que é muito linda essa história. 100 anos depois que esse pregador passou por ali pregando o evangelho e pessoas aceitando Jesus, um grande avivamento naquele lugar. 100 anos depois, um viajante passando pela mesma cidade procurava um alambique, um bar para tomar uma cachaça, uma cerveja, e não encontrava. De repente ele encontra um senhor na rua e para e pede licença e pergunta: senhor, por gentileza, onde tem um bar? Eu estou com sede, quero tomar uma cerveja, alguma coisa. Aquele senhor tira o chapéu de sua cabeça, olha para aquele viajante e diz: há 100 anos passou por esta cidade um homem falando de Jesus, e desde então todos os bares fecharam, boates fecharam. Desde então não se vende mais uma gota de bebida alcoólica nesta cidade, porque o avivamento é como onda, por onde passa gera impacto e transformação social. Em segundo lugar, avivamento não é sentimentalismo superficial. O genuíno avivamento é muito mais que isso. Produz em nós um quebrantamento profundo, como em Neemias 8:9. Vamos ver aqui rapidinho. Neemias, tá com seu bloco de anotações aí, tá, né? Neemias 8:9, é isso? Olha só. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então, avivamento não é sentimentalismo superficial. Em terceiro lugar, avivamento não é sinal de culto animado. Avivamento não é mudança na forma de cultuar, mas na forma de viver. Em quarto lugar, avivamento não é barulho infrutífero. Culto barulhento não é o mesmo que culto avivado, principalmente se as pessoas saem dali e não mudam. Em quinto lugar, avivamento não é uma ênfase na manifestação dos dons espirituais. A igreja de Corinto é a prova de que é possível uma igreja ter todos os dons e não ser avivada. O que Paulo diz em 1 Coríntios 3? Eu falo a vocês não como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos, que não podem se alimentar de algo mais sólido. Tem que ficar ainda no leitinho, porque vocês são crianças, meninos espirituais. E qual o conceito bíblico, então, para avivamento? Avivamento são movimentos temporários e específicos que ocorreram na história da igreja, conhecidos como grandes avivamentos. Foram ocasiões em que Deus se manifestou de maneira
tão plena em alguns lugares, para algumas pessoas ou comunidades, em que a presença manifesta dele podia ser claramente percebida. Isso não impactava só os membros de uma igreja, impactava a sociedade que a cercava. O Antigo Testamento está repleto de relatos sobre avivamentos nacionais, tais como aqueles sobre os governos de Asa, Ezequias, Josias, e todos eles sempre trazendo o povo de volta para a palavra. No Novo Testamento, o livro de Atos estabelece o padrão cristão, mostrando a igreja em meio à visitação divina, cheia do Espírito Santo, inflamada por Deus e causando um forte impacto na comunidade e na nação. Leia Atos 8, do 5 ao 8. Avivamento, portanto, é algo que a Bíblia relata e de que a história dá testemunho. O verbo avivar ou reavivar significa voltar a viver, ou o ato de restaurar a vida da igreja após um declínio. Tá certo? Então, avivamento. Avivamento. Tá certo? É interessante notar a continuidade do que aconteceu ali. O avivamento, o derramar do Espírito, não se restringe a Atos 2, mas em todo o livro nós vemos o agir do Espírito Santo. Há uma sequência que vale a pena a gente notar para ver o impacto do poder do Espírito Santo. A gente lê só Atos 2, parece que Atos termina ali, mas olha o que diz o versículo 42. Olha o impacto, o resultado daquele derramado do Espírito na vida da igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha aqui, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o avivamento causou um impacto naquela comunidade. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos os dias se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Avivamento gera crescimento na igreja, não apenas quantitativo, mas espiritual, qualitativo. Atos capítulo 8, versículo 5. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então, as viagens missionárias de Paulo, que resultaram na pregação do Evangelho e na conversão de milhares de almas naquele tempo. Então, avivamento gera resultados eternos. Se não podemos promover o avivamento em si, podemos criar o ambiente para que ele aconteça. E por esses exemplos de Atos, analisar se estamos de fato vivendo um avivamento ou só movimento gerado por euforia sem arrependimento. Avivamento é trazer o povo de volta para a palavra, porque foi quando Abacuque ouviu a palavra que ele temeu, porque ele percebeu o quão distante todos estavam de Deus. Então isso é avivamento gerado pela palavra, quebrantamento, mudança de vida. Avivamento é uma promessa bíblica, tá bom? Promessa de 2 Crônicas 7,14. E olha a base do avivamento, irmão. Tá aqui, ó. Não tem avivamento de outra forma, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face
e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas há condições para que se aconteça um avivamento. Deus não ouvirá a nossa oração por um avivamento sem que a gente cumpra essas condições, tá certo? Então é sempre de acordo com a palavra, tá bom? Como afirmou W.L. Duewell, Deus em sua iniciativa nos deu por sua vontade soberana a aliança do avivamento. É uma promessa para hoje, tá? Então, o Altíssimo, ele é fiel em sua promessa, porque ele zela pela sua palavra. Entretanto, Deus espera que façamos a nossa parte, buscá-lo de todo o coração e com toda a oração e suplicar. Irmãos, analisem a história de todos os avivamentos. Aqui ele vai falar de alguns na Inglaterra, os avivamentos norte-americanos, mas tem muitos outros que aconteceram e eu vou procurar dentro desse trimestre trazer alguns outros detalhes, mas todos os avivamentos foram gerados por um retorno à palavra que resulta em quebrantamento, em arrependimento, em confissão de pecados, em retorno a uma vida fervorosa de oração. Senão, não há avivamento. Então, a necessidade real de um avivamento. Quais são os sinais de que a igreja precisa de um despertamento espiritual? Para a gente analisar se estamos precisando ou não. Quando a vida de oração está escassa, ou quando a igreja perde o prazer de orar. Quando os crentes perdem o interesse de ler, ouvir ou estudar a palavra de Deus. Isso pode ser notado na frequência na escola bíblica ou no desinteresse dos membros em ouvir um sermão. Então, o termômetro de saúde espiritual de uma igreja está na escola dominical. Qual é a frequência na escola dominical? Você tem 100 membros na igreja. Quantos vão à escola dominical? Quantos vão ao culto de terça-feira? O pastor Paulo Show tem um vídeo dele aqui no YouTube que ele fala que está impressionado com a igreja brasileira. Por quê? Porque em todos os lugares do mundo onde ele já pregou, há lugares como a Índia, como a África, que um culto leva 4, 5 horas para o seu período de culto. Tá? E é interessante, as pessoas não saem nem para ir no banheiro, nem para beber água, porque eles têm a consciência de que Deus de fato está no ambiente e, portanto, é necessário completa reverência à sua presença. Mas ele diz que nas igrejas brasileiras não. Ninguém aguenta mais que meia hora no culto, inclusive os pastores. É uma mexeção, é uma andação, é um levanta-senta, é um sai e entra. As pessoas não têm noção de que Deus está presente. A gente diz que Deus está presente. Mas, gente, quando uma autoridade chega num lugar, todo mundo presta uma reverência. Então, é um sinal quando os crentes não têm reverência com a palavra de Deus, viu? Em tempos, então, de vídeo ao vivo, irmão, misericórdia. Quando a igreja abandona o primeiro amor, ou seja, quando ela perde o fervor espiritual e missionário. Quando a igreja perde o zelo pelas coisas de Deus. A cultura do nada a ver tem tirado de muitas pessoas o privilégio de viverem um relacionamento intenso, pessoal com o Espírito Santo. O que causa uma separação de marido e mulher não são os grandes problemas. Se um dos dois tem um câncer, a família se reúne para ajudar aquela pessoa a superar o câncer. Se um dos dois, enfim, tem um problema grave de saúde, quando o desemprego chega, enfim, todo mundo se une, não, vamos lá, Deus vai dar vitória, vamos orar, fica tranquilo, a gente vai te ajudar. Mas são os pequenos detalhes. Uma mentira pequenininha contada,
um segredo guardado, um comportamento que para todo mundo é simples, mas que irrita o cônjuge. Aquilo vai minando o relacionamento. É o nada a ver. Ah, mas o que isso tem a ver? Para você não tem, mas para outra pessoa tem. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Mas hoje não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Lembra quando a gente tinha tamanha reverência com Deus, que até para passar na frente do púlpito a gente abaixava assim, com medo de atrapalhar a mensagem, de chamar a atenção de ninguém. Então existem pequenos detalhes que a gente foi deixando de lado. E a igreja continua aí. Mas olha, muita gente está perdendo o privilégio de sentir, de viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e está frio, fraco, vazio. Por quê? Por quê? Por quê? Por causa desses pequenos detalhes que a gente vai deixando de lado. Tá certo? Em quinto lugar, avivamento. Então é isso aí. Pera aí, deixa eu só achar aqui, ó. Aqui. Então, vamos lá, aqui, ó. Quando há um habitual desvio de comportamento entre os membros da igreja. Então, isso tem tudo a ver, tá? Hoje em dia, tem muitos casais de jovens que namoram, tá certo? Que saem da igreja e vão para um motel, né? Quando vão para o motel é em casa mesmo, um senta no colo do outro, e língua que vai, mão que sobe, mão que desce, e chega na igreja, canta: Espírito Santo, faça morada em mim. Enche-me de ti até transbordar. Ele não habita em templo sujo. Avivamento, portanto, é uma promessa bíblica. Não é uma invenção humana. É prometido pela palavra, promovido pela palavra e confirmado pela palavra. Não há avivamento sem palavra. Não é o homem que promove o avivamento em si. Só promovemos o ambiente propício para que ele ocorra. Não é o homem que promove, é o Espírito por meio de homens. Tá certo? É o Espírito Santo, por meio da palavra, e de homens que se voltam para a palavra, que gera, que traz, que promove o avivamento. Se é assim, então é hora de voltarmos à leitura e meditação na palavra de Deus, para que a nossa vida seja santificada. O temor a Deus provoca em nós quebrantamento, confissão, arrependimento, e então Deus cumprirá a sua palavra, derramando sobre nós um poderoso avivamento. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos vocês. Assistam, curta, compartilhe a nossa aula. Deixe aqui o seu comentário, o assunto que você gostou, enfim. Deixe aqui a sua fala para que a gente continue sendo motivado nesse trabalho e motivando outras pessoas. Que Deus abençoe tua semana, que seja uma semana extraordinária. Fiquem na paz. Deus abençoe tua classe, teus alunos, teu ministério, tua família, teus negócios. Boa semana, boa aula e até a próxima. Deus abençoe. Valeu, um abraço.